Resolução 16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A outorga de direito de uso de recursos hídricos é ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de recursos hídricos por prazo determinado, nos termos e condições expressas no respectivo ato, considerada legislações específicas vigentes. A outorga não implica a alienação total ou parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de uso. A outorga confere o direito de uso de recursos hídricos condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado à suspensão da outorga. O outorgado é obrigado a respeitar os direitos de terceiros. A análise dos pleitos de outorga deverá considerar a interdependência das águas superficiais e subterrâneas e as interações observadas no ciclo hidrológico, visando a gestão integrada dos recursos hídricos. A transferência do ato de outorga a terceiros deverá, deverá conservar as mesmas características e condições da outorga original e poderá ser feita total ou parcialmente quando aprovada pela autoridade outorgante e será objeto de novo ato administrativo indicando os titulares. O outorgado poderá disponibilizar ao outorgante, a critério deste, por prazo igual ou superior a um ano, vazão parcial ou total de seu direito de uso, devendo o outorgante emitir novo ato administrativo. Estão sujeitos à outorga a derivação ou captação de parcela de águas existentes em um corpo de água para o consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo, extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo, lançamento em corpo de água, de esgoto e demais resíduos líquidos e gasosos, tratamentos ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. O uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos e outros usos ou interferências que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. A outorga poderá abranger o direito de uso múltiplo e ou integrado de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, ficando o outorgado responsável pela observância concomitante de todos os usos a ele outorgados. Independe de outorga. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos habitacionais distribuídos no meio rural. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do ponto de vista de volume quanto de carga. As acumulações de volumes de águas consideradas insignificantes. Os critérios específicos de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas insignificantes serão estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes comitês de bacia hidrográfica, ou, na inexistência destes, pela autoridade outorgante. A outorga do direito de uso de recursos hídricos terá prazo máximo de vigência de 35 anos, contados da data da publicação do respectivo ato administrativo, respeitados os seguintes limites de prazo: até 2 anos para o início da implantação do empreendimento objeto da outorga, até 6 anos para a conclusão
da implantação do empreendimento projetado. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado pela respectiva autoridade outorgante, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos. Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso e de recursos hídricos serão fixados em função da natureza, finalidade e do porte do empreendimento, levando-se em consideração, quando for o caso, o período de retorno do investimento. Os prazos a que se refere, os incisos 1 e 2 deste artigo, poderão ser ampliados quando o porte e a importância social e econômica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho de Recursos Hídricos competente. A outorga do direito de uso de recursos hídricos para as concessionárias e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica, bem como suas prorrogações, vigorará por prazo coincidente com o de correspondente contrato de concessão ou ato administrativo de autorização. A autoridade outorgante poderá emitir outorgas preventivas de uso de recursos hídricos, instituído pela Lei 9.984, artigo 6, mediante requerimento, com a finalidade de declarar a disponibilidade de águas para os usos requeridos, observando o disposto no artigo 13 da Lei 9.433. A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a vazão de passível de outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos. O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo 3 anos, fim do qual será considerado o disposto no inciso 1 e 2 do artigo anterior. A outorga de que trata este artigo deverá observar as prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos e os prazos requeridos no procedimento de licenciamento ambiental. A autoridade outorgante deverá estabelecer prazos máximos de análise dos procedimentos de outorga preventiva e de outorga de direito de uso, considerando as peculiaridades das atividades e dos empreendimentos, a contar da data da protocolização do requerimento, ressalvadas as necessidades da formulação de exigências complementares. As outorgas preventiva e de direito de uso dos recursos hídricos relativas às atividades setoriais poderão ser objeto de resolução, em consonância com o disposto nessa resolução. A autoridade outorgante deverá assegurar ao público acesso aos critérios que orientaram as tomadas de decisão referentes à outorga. Para licitar a concessão ou autorização do uso de potencial de energia hidráulica, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, deverá promover junto à autoridade outorgante competente a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Observando o período de transição, conforme estipulado na Lei 9.984. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada pela respectiva autoridade outorgante em outorga de direito de uso de recursos hídricos, a entidade que receber da ANEEL a concessão ou autorização do uso de potencial de energia hidráulica. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao disposto no artigo 13 da Lei 9.433 e será fornecida em prazos a serem regulamentados. A outorga deverá observar os planos de recursos hídricos e, em especial, as prioridades de usos estabelecidas, as classes em que o corpo de água estiver enquadrado em consonância com a legislação ambiental, a preservação dos usos múltiplos previstos, a manutenção das condições adequadas ao transporte aquaviário, quando couber. As vazões e os volumes outorgados poderão ficar indisponíveis, total ou parcialmente, para outros usos de água, no corpo de água, considerando o balanço hídrico
e a capacidade de autodepuração para o caso de diluição de difluentes. A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de água, desde que não agregue carga poluente adicional. A emissão da outorga obedecerá no mínimo às seguintes prioridades: interesse público, a data da protocolização do requerimento, ressalvada a complexidade de análise do uso ou interferências pleiteadas, e a necessidade de complementação de informações. Os planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas deverão considerar as outorgas existentes em suas correspondentes áreas de abrangências e recomendar às autoridades outorgantes, quando for o caso, a realização de ajustes e adaptação nos respectivos atos. A outorga de direito de uso de água para o lançamento de efluentes será dada em quantidade de água necessária para a diluição da carga poluente, que pode variar ao longo do prazo de validade da outorga, com base nos padrões de qualidade da água correspondente à classe de enquadramento do respectivo corpo receptor e ou em critérios específicos definidos no correspondente plano de recursos hídricos ou pelos órgãos competentes. A requerimento de outorga de uso de recursos hídricos será formulado por escrito à autoridade competente e instruído com, no mínimo, as seguintes informações. Em todos os casos, a identificação do requerente, a localização geográfica dos pontos característicos do objeto de pleito de outorga, incluindo o nome do corpo de água e da bacia hidrográfica principal, especificação da finalidade do uso das águas, quando se tratar de derivação ou captação da água oriunda do corpo de água superficial ou subterrâneo, razão máxima instantânea e volume diário que se pretende derivar, regime de variação em termos de número de dias de captação em cada mês e de número de horas de captação em cada dia. Quando se tratar de lançamento de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Vazão máxima instantânea em volume diários a ser lançado no corpo de água, receptor e regime de variação de lançamento. Concentração em cargas de poluentes físicos, químicos e biológicos. O requerimento de outorga, seus anexos deverão ser protocolizados junto à autoridade outorgante, de acordo com a jurisdição onde se localizem os corpos de água objeto da outorga. O processo de objeto de requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser arquivado quando o requerente deixar de prestar as informações ou documentos solicitados pelas autoridades outorgantes, após 3 meses contados da data da solicitação. Os pedidos de outorga poderão ser indeferidos em função do não cumprimento das exigências técnicas ou legais ou do interesse público, mediante decisão devidamente fundamentada, devendo ser publicada na forma do extrato no Diário Oficial. Do ato administrativo da outorga deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: identificação do outorgado, localização geográfica e hidrográfica, quantidade e finalidade a que se destina as águas, prazo de vigência, obrigação nos termos da legislação de recolher os valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos quando exigível, que será definida mediante regulamento específico, condições em que a outorga poderá cessar seus efeitos legais, observada a legislação pertinente, situação ou circunstâncias em que poderá ocorrer a suspensão da outorga, em observância ao artigo 15 da Lei 9433. A autoridade outorgante manterá cadastro dos usuários de recursos hídricos, contendo para cada corpo de água, no mínimo, registro das outorgas emitidas e dos usos que independam de outorga, vazão máxima instantânea e volume diário outorgado no corpo de água e em todos os corpos de água localizados montante e a jusante.
vazão máxima instantânea e volume diário disponibilizado no corpo de água e nos corpos de água localizados ao montante e a jusante para atendimentos aos usos que independam de outorga e vazão mínima de corpo de água necessária à prevenção de degradação ambiental, a manutenção dos ecossistemas aquáticos e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando couber, dentre outros usos. As informações sobre o cadastro e registro das outorgas integrarão o Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos. A cada emissão de nova outorga, a autoridade outorgante fará registro do aumento da vazão e do volume outorgado no respectivo corpo de água. Será obrigatório o cadastro para qualquer tipo de uso de recursos hídricos e deverá ser efetuado e comunicado à autoridade outorgante. Da paralisação temporária de uso por período superior a 6 meses, bem como a desistência do uso outorgado. O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar requerimento à autoridade outorgante competente com antecedência mínima de 90 dias na data do término da outorga. O pedido de renovação somente será atendido se forem observadas as normas, critérios e prioridades vigentes na época da renovação. Cumprindo os termos do caput, se a autoridade outorgante não houver se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data do término da outorga, fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra o deferimento ou indeferimento do referido pedido. As outorgas emitidas serão publicadas no Diário Oficial da União, do Estado e do Distrito Federal, conforme o caso, na forma de extrato, no qual deverá constar, no mínimo, as informações constantes no artigo 20 dessa resolução. Fica facultado às autoridades outorgantes a adoção de sistema eletrônico para requerimento das outorgas, podendo dispensar a apresentação dos originais da documentação exigível, desde que seja assegurada sua disponibilidade a qualquer tempo, para fins de verificação e fiscalização. Caso a autoridade outorgante verifique inexatidão quanto à documentação apresentada pelo requerente, serão aplicadas as sanções cabíveis previstas em lei. A outorga de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa pela autoridade outorgante, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias: no não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga, ausência de uso por 3 anos consecutivos, necessidade premente de água para atender às situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas, necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental, necessidade de se atender ao uso prioritário de interesse coletivo para os quais não se disponham de fontes alternativas, necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade no corpo da água e indeferimento ou cassação da licença ambiental. A suspensão da outorga só poderá ser efetivada se devidamente fundamentada em estudos técnicos que comprovem a necessidade do ato. A suspensão de outorga de uso de recursos hídricos prevista neste artigo implica automaticamente o corte ou a redução dos usos outorgados. Corte ou redução. A outorga de direito de uso de recursos hídricos extingue-se sem qualquer direito de indenização aos usuários nas seguintes circunstâncias: morte do usuário, pessoa física; liquidação judicial ou extrajudicial do usuário, pessoa jurídica; término do prazo de validade de outorga, sem que tenha havido tempestivo pedido de renovação. No caso do inciso 1 deste artigo, os herdeiros ou inventariantes dos usuários outorgados, se interessados em prosseguir com a utilização da outorga, deverão solicitar em até 180 dias da data do óbito
a retificação do ato administrativo da portaria que manterá seu prazo e condições originais quando da definição dos legítimos herdeiros, sendo emitida nova portaria em nome destes. Quando da ocorrência de eventos críticos da bacia hidrográfica, a autoridade outorgante poderá instituir regime de racionamento de água para os usuários pelo período que se fizer necessário, ouvido o respectivo comitê. Serão prioritariamente segurados os volumes mínimos necessários para o consumo humano e dessedentação de animais. Em caso de onde haja o não atendimento de vazão outorgada, poderá o usuário prejudicado solicitar providências à autoridade outorgante, de modo a garantir providências que assegurem o seu direito de uso ou tratamento equitativo. Poderão ser racionadas indistintamente as captações de água e ou as diluições de efluentes, sendo que, neste último caso, o racionamento poderá implicar restrição ao lançamento de efluentes que comprometam a qualidade da água do corpo receptor. As unidades da federação a quem compete a emissão das outorgas de recursos hídricos subterrâneos deverão manter os serviços indispensáveis à avaliação desses recursos, ao comportamento hidrológico dos aquíferos e ao controle de qualidade e quantidade. Em caso de conflito no uso de águas subterrâneas de aquíferos que se entendam a mais de uma unidade da federação, caberá ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos arbitrá-lo. A autoridade outorgante poderá delegar às Agências Nacional de Água o exercício das seguintes atividades relacionadas à outorga de uso dos recursos hídricos situados em suas respectivas áreas de atuação: recepção dos requerimentos de outorga, análise técnica dos pedidos de outorga, emissão de parecer sobre os pedidos de outorga. O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumprimento da legislação ambiental pertinente ou das exigências que venham a ser feitas por outros órgãos e entidades competentes. O outorgado deverá implantar e manter monitoramento da vazão captada e ou lançada em qualidade do efluente, encaminhando à autoridade outorgante os dados observados ou medidos de forma preconizada no ato da outorga. Acarretará infrações, não cumprir, entra na data de vigor.